É verdade, né? É verdade o que o Rodrigo Maia está falando, que as características para um crime de responsabilidade por parte do ministro da Saúde estão dadas. Agora, é interessante pontuar aqui o seguinte, tudo está levando a crer, por exemplo, o Rodrigo Maia está defendendo abrir uma CPI da saúde na Câmara. Tudo leva a crer que o Pazuello vai virar um boi de piranha, né? Que o Pazuello vai ser responsabilizado por todos os erros cometidos na área da saúde. Só que o Pazuello nada mais é do que o próprio presidente neste cargo, né? Desde que ele foi colocado neste cargo, ele só permaneceu neste cargo porque disse amém. Aliás, ele falou numa live do presidente, né? Um manda, o outro obedece. Ele disse isso claramente numa live do presidente. Os ministros que tentaram, de alguma maneira, discordar do presidente acabaram saindo do cargo. E por que isso é importante? Porque ontem a gente brincava aqui nesse horário, Carla, tava tirando sarro do pobre do Zé Gotinha, né? Que era o Zé Gotinha que apareceu lá no aeroporto e tal. E aí, coincidentemente, eu lembrei de uma história que eu acho que é bem importante pra gente entender por que não dá para responsabilizar só o Pazuello. Tem um documentário, se vocês não assistiram, quem já assistiu deve conhecer, chamado A Invenção da Infância. Ele é dos anos 2000 e é da Liliana Sulzbach, acho que é isso. É muito legal, vale a pena. Procura no YouTube, tem lá no YouTube, eu acho que ele tem 20 minutinhos, é um documentário pequeno, muito legal. E neste documentário tem depoimentos, assim, ele é legal porque ele é reflexivo, né? Ele é muito bem retratado. Tem depoimentos de mães da Bahia, de onde vem nosso santo Badaró, que falam exatamente como se você for em algumas tribos da África, né? Que ainda é uma realidade triste, sobre mortalidade infantil. Elas dizem assim, quantos filhos você tem? Aí uma mãe começa dizendo assim, eu tive 28, tenho 7 vivos, né? Você faz a distinção entre os filhos que são vivos e que são mortos. A gente, acho que a Carla, o Sandro, eu, lembramos desse índice de mortalidade do infantil no Brasil sendo uma coisa tristíssima, super acentuada. Na época que esse documentário foi feito, esse índice ali era de 34,6, quando a gente falava de crianças até 5 anos de idade, para cada grupo de 1.000 nascidos vivos. O Brasil conseguiu reverter esse quadro. A gente conseguiu diminuir muito, não é o ideal ainda, mas conseguimos diminuir muito. Em 2019 isso era de 13,9, esse índice de mortalidade infantil. Mas como é que a gente conseguiu reduzir? Começou lá atrás, na década de 70, quando a gente começa a vacinar as crianças. 86, quando você cria o Zé Gotinha, que as pessoas não queriam se vacinar, e o Zé Gotinha vem e convence as pessoas a se vacinar. Tudo isso. Aí você começa depois com campanhas sobre aleitamento materno. Você vai dizer para as mãezinhas, olha, não adianta dar, não precisa dar fórmula, dá o peito. Essa é a melhor coisa que você pode fazer pro seu filho. Aí você cria agente de saúde da família que vai visitar a casa das mães, dos pais e vai dar orientações básicas ali para as crianças sobreviver. Aí você chega e cria um Bolsa Família que consegue matar uma coisa incrível no Brasil, que é a fome, né? Aí você vai lá e discute um Plano Nacional de Saneamento Básico, que começou a discussão lá em 2007, só foi terminar no passado, mas tudo isso você foi fazendo para que o Brasil fosse citado como exemplo de país que consegue melhorar e muito os números em relação à mortalidade infantil. E aí que eu falei, nesse período que eu falei, a gente passou por governo Médici, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos com seus defeitos, mas que seguiram uma política pública para combater algo que mostra o nível de desenvolvimento ou subdesenvolvimento de uma nação e tal. Um programa de Estado, né? Um programa de Estado, quer dizer, por pior que tivessem sido os gestores, eu não estou falando aqui de gente tão brilhante, alguns foram, alguns menos, mas assim, você tinha um programa de Estado que visava combater isso, que é um número vergonhoso para qualquer nação. Mortalidade infantil, criança que morre, né, antes de completar 5 anos de idade. Tem vários subíndices em relação a isso, mas eu estou falando desse grupo até 5 anos de idade. Você seguiu esse plano, né? E todos esses presidentes tomaram a frente de alguma maneira, ajudaram, mantiveram, fizeram questão de cuidar dessa área. A gente está vendo agora o desmonte de uma área que é cara ao Brasil, né? O que a gente está vendo é um desmonte. E não é de uma pessoa, quer dizer, não é um Pazuello que faz esse estrago todo. Olha quanto tempo a gente levou para construir algo positivo. E aí você consegue fazer um desmonte assim, de uma hora para outra? Não, você tem que ter uma liderança para isso. Até para fazer algo negativo, você tem que ter uma liderança. Então, assim, Pazuello tá lá, vai ser investigado, é super importante. Mas ele é um boi de piranha, né? Ele não fez nada sozinho. Ele não conseguiu fazer essa caca enorme que a gente está vendo. Aí você pode mencionar a Pfizer, que procura o governo e não consegue negociar vacinas. Aí você pode mencionar, por exemplo, Manaus, que manda lá uma carta ao estado do Amazonas dizendo em dezembro que a situação vai ficar crítica. Aí você faz o quê? Manda cloroquina para eles.
né? E vai lá em janeiro. Enfim, N erros, né? Mas só pra gente ver que não tem como você fazer um estrago tão grande sozinho. A gente está falando de política pública, a gente está falando de liderança, a gente está falando de uma ideia de governo. Se não tiver uma ideia de governo, você não faz nem uma boa política, nem esse estrago. Tá coberta de razão, Ellen. Agora, Pazuello sabe muito bem o que tá fazendo lá. A gente não sabe o que ele tá fazendo, porque aparentemente não é nada. Mas ele sabe o que tá fazendo. Ele tem que ser responsabilizado também. É um fantoche, é um boi de piranha? É. Mas é adulto, é vacinado, é instruído e sabe o que tá fazendo lá. Ele olha para as mãos dele e vê que elas estão cobertas de quê? Aí eu vou deixar para o nosso ouvinte completar.